Meninas, então vamos lá, né? Vamos começar a o nosso estudo do livro, né? Eu quero fazer uma oração, meninas, antes da gente começar, né? Porque é um dos propósitos, né, que eu tenho com o Senhor de tudo que eu for fazer, apresentar a Ele, convidá-lo para estar no nosso meio, tá bom? Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Pai, obrigado, Senhor, por mais o fôlego de vida que o Senhor está nos dando, Senhor, para nós e para os nossos familiares, Deus, as pessoas que nós amamos. Pai, estamos aqui reunidas, Deus, porque nós queremos aprender, Senhor, mais de Ti. Nós queremos aprender a ser melhor, Senhor. Nós queremos aprender, Pai, os nossos limites, Deus. Pai, nós sabemos que com a ajuda do Espírito Santo, Pai, nós iremos aprender, Pai. Senhor, e queremos ter certeza no nosso coração, Pai, que Tu estás, Pai, em todos os detalhes, Pai. E o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos abençoar e nós vamos conseguir, Senhor. Pai, esteja conosco durante essa tarde, Pai. Esteja conosco, Pai, nos abençoando, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, dando-nos discernimento e sabedoria, Senhor. Porque o que nós mais almejamos e ansiamos, Pai, é ser sábio, Pai, é ter discernimento, Pai, para que possamos fazer tudo, Senhor querido, possamos fazer o melhor para o Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meninas, eu quero dar um resumo, né, para vocês do livro. É esse livro aqui. Eu coloquei uma fotinho dele lá, né? Ai, ficou embaçado. Ai, não sei por que ficou embaçado, não está aparecendo, mas eu coloquei lá no grupo, né? Limites, quando dizer sim e quando dizer não, assumindo o controle da sua vida. E certa vez eu estava numa livraria nos Estados Unidos e eu sempre gostei muito de livros, né, cadernos, essas coisas, sempre gostei muito. E aí eu estava pesquisando e chegou uma moça perto de mim, e ela falou assim, porque eu acredito, meninas, que essas coisas, quando a gente se dedica em buscar mais conhecimento, tanto para a nossa vida física quanto a nossa vida espiritual, o Senhor ele vai abrindo as portas, né? O Senhor ele vai colocando pessoas no nosso caminho. E quando eu estava ali vendo livros, cadernos, alguma coisa assim, canetas, uma moça chegou para mim e ela falou assim, você já leu esse livro? Eu falei, não. E aí ela falou assim para mim, esse livro, ele transformou a minha vida. Eu sou uma antes e uma depois dele. E eu fiquei assim, uau! Aí quando eu vi o livro, naqueles dias ali, eu tinha ido jantar com uma amiga minha brasileira, que mora no Alasca também, e ela é pastora de igreja americana, junto com o esposo dela, que também é brasileiro. Os dois são pastores de igreja americana. Eu tinha saído para jantar com ela e ela falou assim para mim, Jane, tem um livro maravilhoso que se chama, em inglês ele se chama Boundaries. E ela falou assim, leia esse livro, é maravilhoso. E quando a moça me mostrou o livro, uma moça que eu não conhecia na livraria, era aquele livro. Eu falei, o Senhor está mandando comprar esse livro, vou comprar. E quando eu comecei a ler ele, meninas, esse livro tem pérolas muito preciosas para a gente aprender, né, educadamente, como pôr limites, como enxergar, porque eu sou bem sincera com vocês, eu não enxergava algumas coisas assim, eu não enxergava que tinha limites, que as pessoas estavam, tipo assim, tentando me manipular, né, e eu aprendi muito depois que eu li esse livro. Então, eu fiz um rápido resumo aqui, antes da gente começar o livro. Quem são os autores do livro? Os autores do livro são dois psicólogos americanos, o Dr. Townsend e o Dr. Townsend e o Dr. Henry Cloud. O Dr. Henry Cloud, ele tem conta no Instagram, né? Ele está sempre
postando coisas, ele está sempre postando, né? Postando não, fazendo stories. Ele está sempre, de vez em quando, ele está fazendo lives. É um homem cristão, todos os dois são cristãos. E eles ensinam a você ter limites dentro, né, baseado na Bíblia. Então, isso me chamou muita atenção, porque até mesmo quando nós vamos, né, estudar livros, ler livros, nós precisamos ter um cuidado, né? Quem escreveu, quem é essa pessoa, eu sempre procuro saber quem é. Então, meninas, o livro Limites, ele é escrito, né, por Henry Cloud e o Dr. John Townsend. É uma obra que explora a importância de estabelecer limites. Perdão, é uma obra que explora a importância de estabelecer limites saudáveis em nossas vidas. No capítulo 2, os autores aprofundam essa temática e oferecem dicas maravilhosas. Nós vamos explorar os seguintes pontos nesse capítulo. Primeiro, definindo limites pessoais. Os limites são como linhas divisórias pessoais que determinam as áreas pelas quais somos responsáveis. Meninas, se eu estiver falando muito rápido, vocês me sinalizam ou abram o microfone e falam, Jane, fala um pouquinho mais devagar, tá bom? Segundo, tipos de limites. Os limites físicos, eles determinam quem pode nos tocar e sob quais circunstâncias. Segundo, os limites mentais. Eles nos dão a liberdade de ter nossos próprios pensamentos e opiniões. Limites emocionais. Eles nos ajudam a lidar com sentimentos, a nos libertar de emoções prejudiciais a outras pessoas. E os limites espirituais. Eles nos ajudam a discernir a vontade de Deus da nossa própria vontade. Terceiro, os benefícios dos limites. Estabelecer limites saudáveis nos permite proteger nossa integridade emocional, manter relacionamentos equilibrados, evitar sobrecarga e esgotamento e focar em nossas prioridades. E a gente vai estar falando também, número 4, mitigando, né, que é diminuindo os mitos sobre o limite, que esse aqui me chamou muita atenção. Por quê? Porque às vezes a gente fica com medo, né? A gente fica assim, mas se eu colocar limite, eles vão deixar de me amar. Se eu colocar muitos limites, eles não vão querer mais saber de mim. São mitos. Isso, na realidade, são mitos que a gente acha que as pessoas vão nos tratar assim e não é, né? Então, diminuindo mitos sobre limites, nós vamos aprender. Os autores aqui, eles abordam mitos comuns, como estabelecer limites machuca os outros. Dizer não é egoísmo. Muitas pessoas, né, quando elas querem ter o controle na tua vida, quando tu fala um não, eles te chamam de egoísta, né? Se eu impor limites, serei rejeitado. É outro mito, né? E o quinto é a base bíblica. O Dr. Cloud e o Dr. Townsend, eles fundamentaram suas ideias na Bíblia, mostrando como Jesus também estabeleceu limites saudáveis durante o seu ministério. Então, o capítulo 2 que a gente vai estar lendo, né, estudando, é sobre isso aqui. E nós vamos começar, menina, com um tópico de o que são limites. Eu tentei resumir, né, porque ele conta muitas histórias, assim, mas eu tentei resumir, eu não consegui, eu achei assim, eu preciso ler essa parte, né, tipo assim, essas partes do livro, preciso ler com vocês, para que vocês possam entender claramente, né, e prestar atenção se episódios como esses acontecem com vocês, tá bom? Vamos lá então, vou começar a ler. Os pais de um homem de 25 anos me procuraram com um pedido bastante comum. Queriam que eu consertasse o filho deles, Bill,
Quando perguntei onde Bill estava, os pais responderam: Ah, ele não quis vir. Por quê? Eu perguntei. Bem, ele acha que não tem nenhum problema. Talvez ele esteja certo, eu disse, surpreendendo os pais. Falem-me a respeito dele. Eles narraram uma teia de problemas que iniciaram. Eles narraram uma teia de problemas que iniciara havia muito tempo. Aos próprios olhos, Bill nunca esteve em boa forma. Nos últimos anos, apresentou problemas com drogas e mostrou-se incapaz de continuar os estudos e escolher uma carreira. Estava claro que aqueles pais amavam muito o filho e sofria profundamente ao vê-lo levar aquele tipo de vida. Já haviam tentado de tudo para fazê-lo mudar. Perdão, meninas. Já haviam tentado de tudo para fazê-lo mudar e tornar-se responsável, mas nada funcionou. Ele estava usando drogas, fugindo das responsabilidades e andando em más companhias. Disseram que ele sempre teve tudo o que precisava. O rapaz tinha bastante dinheiro na escola para que não precisasse trabalhar e dispusesse de bastante tempo para o estudo e a vida social. Quando expulso de um colégio, ou quando parou de frequentar as aulas, ficaram mais felizes em ajudá-lo a encontrar uma escola melhor para ele. Depois de falarem por um tempo, repliquei: Eu acho que o seu filho está certo. Ele não tem problema nenhum. Pela expressão, parecia que iam tirar uma foto. Ficaram olhando para mim fixamente, perplexos. Finalmente o pai se manifestou. Será que eu ouvi direito? Você acha que ele não tem nenhum problema? Isso mesmo, ele não tem nenhum problema. Vocês têm. Ele pode fazer o que bem entende, sem nenhuma dificuldade. Vocês pagam, ficam ansiosos, preocupados, fazem planos e empregam sua energia para fazê-lo prosseguir. Ele não tem problemas porque vocês eliminaram todos os problemas dele. Isso tudo deveria ser problema dele, mas do jeito que as coisas estão, é de vocês. Vocês gostariam que eu os auxiliasse a ajudá-lo a ter algum problema? Os dois me olharam como se eu estivesse louco, mas algumas luzes começaram a brilhar na mente deles. O que você quer dizer com ajudá-lo a ter alguns problemas? Perguntou a mãe. Bem, eu acho que a solução para esse problema seria estabelecer alguns limites para que as ações dele não causem problemas para vocês, mas sim para ele. O que você quer dizer com limites? Perguntou o pai. Veja da seguinte maneira: imaginem que ele é seu vizinho e nunca regou o gramado. Mas sempre que você liga seu sistema de irrigação, a água jorra para o gramado dele. Sua grama está ficando queimada e começando a morrer. Mas Bill olha para o gramado verde da casa dele e pensa consigo: meu jardim está ótimo. Essa é a vida. Meu jardim está ótimo. Essa é a vida de seu filho. Ele não estuda, não faz planos, não trabalha, mas tem um bom lugar para viver, muito dinheiro e todos os direitos de um membro da família que está cumprindo sua parte. Se vocês definirem melhor os limites de seu senso de posse, se consertarem o sistema de irrigação para que a água rede o gramado de vocês e não o dele, Bill terá de viver no meio da sujeira. E depois de algum tempo, ele provavelmente não vai gostar muito disso. Do jeito que as coisas estão agora, ele é irresponsável e feliz. E vocês são responsáveis e infelizes. Alguns esclarecimentos sobre limites resolverão isso. Vocês precisam colocar algumas cercas que mantenham os problemas dele fora do terreno de vocês e no lugar onde devem estar, e no lugar onde devem ficar, por território dele. Não seria um pouco cruel parar de ajudá-lo? Perguntou o pai. E essa ajuda tem feito algum bem para ele? Perguntei.
Seu olhar agora dizia que estava começando a entender a questão. Meninas, aqui a gente está lendo, né, sobre a história desse moço. Eu acho que todas estão entendendo. Me falem aqui se vocês estão entendendo a história e o que ela quer dizer para nós, né? Muitas das vezes a culpa de um filho ter um problema não é do filho, mas é dos pais, porque a gente faz tudo para eles, né? A gente dá tudo para eles. E isso eu vejo assim, meninas, que algumas coisas eu apliquei assim na vida dos meus filhos desde muito pequenos. Eu lembro que eles eram tipo assim 3, 4, 5 anos. E eu falava para eles assim, nossa, mamãe tá com tanta coisa para fazer, vocês me ajudam a arrumar a cama, organizar os brinquedos, não vai ajudar tanto. Eles iam lá, eles arrumavam a cama daquele jeito, né? Só tinha uma ponta em cima do colchão, o resto estava tudo no chão, tudo torto, era aquela bagunça. Eu chegava lá e falava, meu Deus, que lindo, vocês me ajudaram muito, muito obrigado e tal, e todo dia era a mesma coisa. E foi melhorando. E assim, eu criei com eles, né, uma rotina e um hábito, sempre de estar com as coisas deles organizadas. E foi maravilhoso, que até hoje eles são bem organizados. Outra coisa, né, acho que a maioria de vocês, algumas de vocês aqui já ouviram que meu filho foi embora para os Estados Unidos mês passado, e eu dei um valor X em dinheiro para ele. Eu falei, filho, é esse valor que tu tem para gastar por mês. Então ele tinha que racionar bem certinho, porque ele foi para lá para trabalhar, né? Então, ele vai trabalhar no hospital, então, assim, até hoje ele ganhou mais vacinas, várias coisas que ele, né, tá preparando para começar a trabalhar, só que já faz mais de um mês que ele está preenchendo a documentação e fazendo tudo. E assim que ele chegou lá, passou uma semana e meia, ele falou assim, mãe, o processo para mim começar a trabalhar no hospital vai ser bem demorado. Então, eu vou arrumar um trabalho, porque o dinheiro que você está me dando não vai dar. Eu falei, nossa, filha, então tá bom, arruma um outro trabalho e tal. E ele arrumou um trabalho para trabalhar no Walmart à noite, que ele pensou, eu preciso trabalhar à noite para poder fazer os exames, né, fazer algum teste, alguma coisa durante o dia. E isso tudo foi coisa que veio da cabeça dele. Meu filho tem 19 anos. E eu prestando atenção, né? Eu falei, meu Deus, ele sentiu a necessidade, porque ele sabia que eu não ia dar mais dinheiro para ele. Eu podia dar, e eu ia dar, se ele precisasse, né, de alguma coisa, eu ia dar para ele. Só que eu não falei para ele que eu iria dar para ele. Porque muitas das vezes, meninas, eu vejo que o nosso erro, ele está exatamente ali. Você fala, olha, eu vou te dar tanto, mas se você precisar, a mamãe dá mais. É aí que vem um dos grandes problemas, porque eles não vão sentir a necessidade de pensar em algo extra para fazer. Eles já vão saber, porque tu já falou para ele, né, para o seu filho, que você vai dar. Se ele não conseguir, se precisar, se faltar, então ele não vai, ele vai gastar com qualquer coisa, porque eu falo, minha mãe, gastei, depois ela manda mais. E essa é uma das partes que eu vejo assim que é muito importante para nós, né? Principalmente nós como mães, criar esse hábito desde pequenininho com os nossos filhos, né? Dependendo da idadezinha deles, a gente for fazendo coisinhas, né? Porque muitas das vezes a gente, né? Esses pais aqui, filho de 25 anos, eles estavam achando que o filho estava com problema, mas na verdade o filho estava tranquilo. Ele tinha tudo, ele tinha dinheiro, não precisava trabalhar, ele não tinha responsabilidade com a escola, ele não tinha responsabilidade com nada. Os pais faziam tudo, né? E para que você vai querer estudar ou vai querer ter uma carreira na sua vida se você está ganhando tudo que você quer, é mais confortável, né? Você não vai se esforçar muito. Então, isso é muito... Exatamente, Sara, a superproteção, ela prejudica, né? Ela prejudica. E isso, assim, para nós que estamos, né, com os nossos filhos pequenos, né, é muito importante a gente saber, assim, eles terem um limite, né,
até onde eles devem ir e ensiná-los desde pequenininho que trabalhar é muito bom. Trabalhar é recompensador, fazer as coisas em casa é maravilhoso. Assim, eu vejo que muitas das coisas que eu fiz assim com os meus filhos, eles aplicam hoje aonde eles estão. Meu marido sempre ensinava ele a fazer uma carne, fazer uma comida. Meu marido ama cozinhar, então aqui em casa quem comanda a cozinha a maior parte do tempo é ele. E então o que que acontece? Só que em casa ele não cozinhava. Quando ele foi embora começo do mês passado, ele chegou na casa da minha filha e ele falou assim: olha, a gente não pode ficar comendo só besteira, não. A gente tem que cozinhar, fazer alguma coisa. Ele foi para a cozinha, ele cozinhou, ele fez carne assada. Eu falei, gente, quem é esse rapaz? Eu não conheço, porque em casa ele não fazia. Só que ele aprendeu e lá agora ele está fazendo. Aí até o meu marido falou para mim, ele falou assim: amor, quando eu vou para casa da minha mãe, eu quero comer a comidinha dela. Eu não quero ir para a cozinha fazer comida. Então agora, né, ele está lá cozinhando e fazendo as coisas. Ele está vendo que agora ele precisa pôr em prática tudo aquilo que ele aprendeu. E isso me surpreendeu muito como mãe, né? Porque a gente sempre vai achar que os nossos filhos não são capazes. Mas, na verdade, eles são muito mais capazes do que nós imaginamos, né? Vamos lá, então, continuar a nossa leitura. Limites invisíveis de território e responsabilidade. No mundo físico, é fácil enxergar os limites, grades, placas, paredes, fossos com crocodilos e cercas são limites físicos. Apesar de terem aspectos diferentes, todos contêm a mesma mensagem: aqui começa o meu território. O proprietário do terreno é legalmente responsável por tudo que acontece em sua propriedade. Os não proprietários não são responsáveis por ela. Os limites físicos marcam a linha visível de uma propriedade que pertence a alguém. Você pode ir ao tribunal da cidade e descobrir exatamente quais são os limites de responsabilidade e a quem deve recorrer se tiver algum problema com isso. No mundo espiritual, os limites são igualmente reais, porém mais difíceis de serem vistos. O objetivo deste capítulo é ajudá-lo a definir seus limites intangíveis e a reconhecê-los como algo sempre presente que pode aumentar o seu amor e salvar a sua vida. Na verdade, esses limites definem a sua alma e o ajudam a guardá-la e a protegê-la. Aqui está como referência Provérbios 4:23. Eu deixei abertinho aqui, que fala assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Eu e os outros. Os limites nos definem o que sou e o que não sou, o que sou e o que são os outros. Um limite pode mostrar aonde termino e onde alguém começa, dando-me uma ideia de posse. Saber do que sou proprietário e assumir a responsabilidade por isso me traz liberdade. Se sei onde o meu território começa e termina, sou livre para fazer o que quiser com ele. Assumir a responsabilidade pela minha vida abre para mim um leque de opções. Contudo, se não sou dono da minha vida, minhas escolhas e opções são muito limitadas. Pense, pense em como seria estranho se alguém lhe dissesse: guarde essa propriedade diligentemente, porque você será responsável por tudo o que acontecer aqui. E não lhe contasse quais são os limites da propriedade. Ou se lhe desse os meios com os quais você deveria protegê-la. Isso não seria apenas confuso, mas também potencialmente perigoso. Mas é exatamente o que acontece conosco no campo emocional e espiritual.
Deus criou um mundo em que vivemos dentro de nós, perdão. Deus criou um mundo em que vivemos dentro de nós mesmos. Quer dizer, moramos em nossa própria alma e somos responsáveis por aquilo que ela nos leva a ser. Como referência está Provérbio 14:10, né? O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participa da sua alegria. Precisamos lidar com o que está em nossa alma e os limites nos ajudam a definir o que é isso. Se não conhecemos os parâmetros ou se aprendemos os parâmetros errados, correremos o risco de experimentar muito sofrimento. A Bíblia mostra claramente quais são os nossos parâmetros e como devemos protegê-los. Mas nossa família ou as pessoas com quem relacionamos no passado muitas vezes nos confundem a esse respeito. Além de mostrar quais são as nossas responsabilidades, os limites nos ajudam a definir o que não é propriedade nossa e aquilo por que não somos responsáveis. Não somos responsáveis, por exemplo, pelas outras pessoas. Em nenhum lugar está dito que devemos ter controle sobre os outros, embora gastemos muito tempo e energia tentando conseguir isso. Nós vamos ler agora sobre a diferença entre com e por. Somos responsáveis com os outros e por nós. Levai as cargas um dos outros, diz Gálatas 6:2. E assim cumprireis a lei de Cristo. Esse versículo mostra a responsabilidade que temos uns para com os outros. Muitas pessoas têm cargas tão pesadas que se tornam insuportáveis. Às vezes, elas não têm muita força, recursos ou conhecimento para levar a carga e acabam precisando de ajuda. Sacrificar-nos para fazer pelos outros o que eles não podem fazer por si mesmos é a demonstração do amor sacrificial de Cristo. Foi o que ele fez por nós. Fez o que não conseguiríamos fazer sozinhos. Salvou-nos. Esse é o significado de ser responsável com os outros. Entretanto, o versículo 5 diz: pois cada qual levará o seu próprio fardo. Cada um tem responsabilidades que somente ele mesmo pode carregar. Esse é nosso fardo particular, pelo qual somos responsáveis e o que devemos assumir. Ninguém pode fazer certas coisas por nós. Precisamos ter controle sobre alguns aspectos da vida que fazem parte do nosso fardo. As palavras gregas que designam carga e fardo esclarecem o sentido dessas passagens. O vocabulário grego traduzido por carga significa peso excessivo ou peso tão grande que pode derrubar. É como uma rocha que pode nos esmagar. É como uma rocha que pode nos esmagar. Não podemos carregá-la sem auxílio. Ela nos quebraria as costas. Precisamos de ajuda com as rochas, os momentos de crise e de desventuras na nossa vida. Em contraposição, o termo grego, traduzido por fardo, significa carregamento ou peso do trabalho diário. A palavra define as coisas corriqueiras que todos precisamos fazer. O fardo é como uma mochila, foi feito para carregar e devemos carregar o que nos pertence. Devemos cuidar de nossos sentimentos, atitudes, comportamentos, além das responsabilidades que Deus conferiu a cada um de nós, mesmo que precisemos esforçar-nos para isso. Os problemas surgem quando as pessoas agem como se suas rochas, seus fardos, fossem fardos diários e requeriam ajuda, ou como se seus fardos diários fossem rochas que não deveriam carregar. As consequências desses dois casos são o sofrimento contínuo
ou a irresponsabilidade. Para não ficar sofrendo ou nos tornamos irresponsáveis, e é muito importante saber o que eu significa, onde está o limite de nossa responsabilidade e onde começa a do outro. Definiremos as responsabilidades que nos cabem mais adiante nesse capítulo. No momento, examinaremos com mais atenção a natureza dos limites. Guardando o que é bom e excluindo o que é ruim. Os limites ajudam a delimitar nossa propriedade para que possamos cuidar dela. Eles ajudam a guardar o nosso coração com diligência. Precisamos manter o que nos alimenta dentro do nosso cercado e o que nos faz mal fora dele. Em resumo, os limites ajudam a guardar o que é bom e excluir o que é ruim. Guardam nossos tesouros. Em Mateus 6 e 7 fala, né? Guardam nossos tesouros para que as pessoas não os roubem. Mantém as pérolas do lado de dentro e os porcos do lado de fora. Às vezes temos o ruim do lado de dentro e o bom do lado de fora. Nesses casos, precisamos saber abrir nossos limites para deixar que o bom entre e o ruim saia. Em outras palavras, nosso cercado precisa de ter um portão. Por exemplo, se acho que tenho algum sofrimento ou pecado dentro de mim, preciso me abrir e mostrar isso para Deus e aos outros para que eu possa ser curado. Confessar a dor ou o pecado ajuda a pôr para fora, de modo que isso não continue a envenenar-nos por dentro. E as referências bíblicas aqui tá 1 João 1 e 9, Tiago 5 e 16 e eu acho que é Marcos, gente, 7 do 21 ao 23. E quando o que é bom está do lado de fora, precisamos abrir os portões e deixá-lo entrar. Jesus mostrou que esse fenômeno ocorre quando recebemos a Ele e a sua verdade. Apocalipse 3 e 20 e João 1 e 12. As pessoas querem dar-nos coisas boas e precisamos abrir-nos para elas. 2 Coríntios 6, 11 a 13. Muitas vezes fechamos os limites para as boas coisas dos outros, permanecendo em estado de privação. Em outras palavras, limites não são muralhas. A Bíblia não diz que devemos isolar-nos uns dos outros, construindo muralhas ao redor. Na verdade, diz que devemos ser um. João 17 e 11. Devemos viver em comunidade, mas em todas as sociedades, cada membro tem o seu próprio espaço. O importante é que esses limites sejam permeáveis o suficiente para permitir a passagem e fortes o bastante para manter o perigo do lado de fora. Geralmente, quando as pessoas sofrem agressões durante a fase de crescimento, invertem a função dos limites e mantêm o mal dentro e o bom fora. Quando Mari era pequena, sofreu agressões do pai. Ela não teve estímulo para criar bons limites. Por consequência, fechou-se, guardando a dor internamente. Não se abria para expressar sua mágoa e livrar sua alma disso. Também não permitia que a ajuda de outros entrasse para curá-la. Além disso, deixava que os outros continuassem a descarregar mais dor em sua alma. Por isso, quando procurou minha ajuda, carregava muita dor, continuava sendo agredida e havia construído uma muralha para evitar a ajuda externa. Ela teve de intervir o processo pelo qual os limites funcionavam. Precisava de cercas que fossem fortes o bastante para manter o ruim fora e de portões que deixassem sair o ruim, já que estavam em sua alma, permitindo a entrada do bom de que ela precisava desesperadamente.
Ai, meninas, são muitas coisas, né? Muitas das vezes a gente vai guardando, né? Coisas e coisas e coisas dentro da gente e a gente só vai acumulando, né? Acumulando, acumulando e não procura a ajuda necessária, né? E o que é bom a gente está deixando do lado de fora. E, e isso é o que trava a nossa vida muitas das vezes, né? Vamos começar a ler agora sobre Deus e os limites. A ideia de limites, a ideia de limites vem da própria natureza de Deus. Ele se manifesta como um ser inconfundível e individual, responsável por si próprio. Ele define e assume a responsabilidade por sua personalidade, contando-nos o que pensa, sente, planeja, tolera, não tolera, gosta e não gosta. Ele também define a si próprio como algo distinto de sua criação e de nós. Ele se diferencia dos outros. Ele nos diz quem é e quem não é. Por exemplo, diz que é amor e não trevas. 1 João 4,16 e 1 e 6. Além disso, há limites na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito são um só, mas ao mesmo tempo são seres distintos e com limites próprios. Cada um tem qualidades e responsabilidades próprias, tanto quanto vínculo e amor de um para com os outros. João 17:24. Deus também limita o que permitirá em seu território. Opõe-se ao pecado e permite as consequências do mau comportamento. Guarda sua morada e não permitirá que entrem ali coisas más. Convida a entrar aqueles que o amam e, ao mesmo tempo, deixa seu amor jorrar para eles. Os portões de seus limites abrem e fecham segundo sua conveniência. Da mesma forma que nos fez a sua imagem, Gênesis 1:26, ele deu-nos responsabilidade pessoal dentro de nossos limites. Deus quer que dominemos a terra e sejamos administradores responsáveis da vida que nos foi dada. Para isso, precisamos criar limites como os de Deus. Meninas, eu achei essa parte tão interessante, porque o próprio Pai, né, o próprio Deus, ele tem limites. O que pode, o que não pode, né? Tanto que quando ele, eu lembrei, lendo aqui, lembrei, né, quando ele criou o Jardim do Éden, né? Tinha um limite, tinha uma árvore. Daquele fruto não podia ser comido e nem tocado, né? Então, o Senhor, nós somos o quê? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós precisamos criar esses limites, né? Do que queremos, o que não queremos, o que gostamos, o que não gostamos. Não é pecado a gente criar isso, né? Não é errado a gente fazer isso. Eu me lembro, meninas, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque algumas de vocês sabem, outras não, mas eu moro fora, já fazem 26 anos, né? Agora eu estou passando um tempo aqui no Brasil, porque eu trouxe meus dois filhos de 17, de quase 18 e o outro de 19 anos. A gente veio para o Brasil para eles aprenderem o português, porque eles não falavam português. E então nós decidimos vir, né, ficar um tempo aqui, e já vai fazer 3 anos que a gente está aqui. E então a minha vida inteira foi só eu, meu marido e os meus filhos. A maior parte da família do meu marido mora nos Estados Unidos. Eles foram para lá quando meu marido era pequenininho, tinha 5, 7 anos. E então, assim, minha vida toda eu construí lá, né? E era só nós dois. Então, assim, nunca tive uma rede de apoio, eu nunca tive ninguém, porque apesar da família dele morar lá, nós morávamos em estados muito diferentes. Era 14, 15 horas de voo de onde nós morávamos para onde a família dele estava. Então, nós dois
a gente criou o hábito de fazer tudo nós dois sozinhos, né? Nós que cuidava das crianças, nós que fazia tudo, era reunião da escola, era médico, a gente sempre se virava ali nós dois para fazer tudo com as crianças. Então, quando eu vim para o Brasil, eu tive um problema bem grande, assim, porque as nossas finanças, por exemplo, é uma coisa muito, para nós, ela é muito privada, ela é muito particular. Então, assim, antes de vir para o Brasil, nós conversamos, olha, isso é uma coisa muito privada, muito particular nossa, nós não vamos dividir isso com ninguém e tal. E quando nós chegamos aqui no Brasil, a gente se deparou com um problema sobre isso, né, com a família mais próxima. Ah, quanto que pagou nisso? Quanto que está pagando naquilo? Quanto ganha por mês? Quanto gasta? E essas coisas para mim, tipo assim, eu tive que, porque eu já tinha feito um acordo com meu marido e eu não podia quebrar o meu acordo com ele. E para mim foi muito difícil, né? Porque eu estou aqui no sul, perto da minha família. A família do meu marido está um pouco em Minas e minha sogra está na Bahia. E aí eu falava assim, olha, isso é uma coisa muito pessoal, eu não gostaria de dividir. Ah, mas eles ficavam, nossa, nada a ver. E a gente via assim, né, que faziam umas caras, não gostavam que a gente não estava dando informação. E eu falava, gente, mas o que que isso vai mudar a vida de vocês de saber? Isso são coisas, né, particulares, eu não posso dividir. E é um acordo que eu fiz com meu marido e ele comigo e é assim que vai ter que ser. Então, no começo foi muito difícil. Foi muito difícil, assim, teve algumas pessoas que não gostavam, não estavam acostumados, né? E eu acredito também que é uma parte, também faz parte da cultura brasileira, só que eu coloquei uns limites ali, e eu não deixei quebrar aqueles limites, né? Teu filho foi embora, mas quanto que tu dá para ele por mês? Eu falo assim, gente, isso é muito particular, não é coisa de dinheiro, é uma coisa particular nossa. E eu também não falei nada, não dividi essas coisas, e isso são limites. No início, meninas, quando vocês começam a trabalhar com limite, começam a colocar limite em algumas coisas, vai ter algumas situações que vocês vão perceber claramente que as pessoas não vão gostar. Mas uma coisa eu afirmo para vocês, que depois de pouquíssimos meses, eles todos já sabiam que não adiantávamos fazer pergunta, que nós não íamos falar. E acabou. Hoje vivemos todos bem, todos normais, tudo certo, sem problema nenhum, e nunca mais perguntaram. Porque quando você impõe, isso aí, é exatamente isso, Sara, o limite ele é libertador, né? Então é você que tem esse limite, mas você que é casada, né? Converse com seu marido, veja até onde esses limites, né? Até onde você pode ir com seu marido. Olha, amor, eu não gostaria que você dividisse isso. Aqui na minha casa, por exemplo, eu, meu marido, a gente não fala nada até se cumprir. Nós vamos comprar um carro, por exemplo. Nós estamos planejando, estamos procurando, estamos pesquisando, estamos olhando, mas a gente não fala nada. Comprei o carro, aí, compramos um carro. Aí, às vezes, né, algumas pessoas, nossa, mas não falaram nada. Como assim? Porque eu sabia que o fulano tinha, o outro tinha, eu sabia. Só que são coisas que, às vezes, as pessoas fazem, mas por curiosidade, né? E uma das coisas que eu levo sempre muito sério comigo é sobre a inveja, né? A palavra de Deus, ela fala que a inveja ela é pior do que uma macumba, né? A inveja ela é muito pior. E uma macumba ainda você vê, você sabe que pessoas fazem, mas a inveja ela é tão séria que você nunca sabe. Às vezes a pessoa está dentro da sua casa, bate nas suas costas, te abraça, né? Tá ali com você e você não sabe que a pessoa tem inveja de você. Então, meninas, eu aconselho a vocês tudo que vocês forem fazer, façam entre vocês, façam com seus maridos, ensine seus filhos, conversem com eles, falam, olha, esse aqui é assunto de família. Eu acho tão engraçado que até hoje meus filhos, eles são assim, tudo que eu ia conversar com eles, né, às vezes eles vinham para casa da escola, daí eles
vem, nossa, mamãe, o meu amigo falou isso, falou que coisas de dentro de casa, que eu ficava, meu Deus. E eu sentava com eles, eu falava assim, olha, agora nós vamos ter uma reunião de família. Tudo que acontece aqui vai ficar aqui, porque a nossa reunião é a nossa família, a gente não vai dividir com os amigos da escola, porque eu ficava preocupada, assim, e não era nada demais, mas, sei lá, qualquer coisa, né? Ah, estou indo viajar, não eram coisas sérias, né? Mas eu ficava, não, eu preciso guardar o coraçãozinho deles, ensinar eles que tem coisas que a gente só conversa dentro de casa, em família. E até hoje, assim, a minha filha, ela mora no Alasca, minha filha é casada, e ela vai fazer as coisas dela, tipo assim, ela me conta ou depois que aconteceu, ou quando tá quase ok, né? Ela me conta, e eu falo, tá tudo bem. Tem muitas coisas que a minha filha conta para o meu marido, tipo, se ela vai porque tá com um problema no carro, o marido dela é militar, então às vezes ele não pode atender, às vezes ele está no meio de treinamentos e eles ficam totalmente isolados. Então, quando a minha filha tem algum problema que ela não pode falar com o marido dela, ela liga para o meu marido, ela pergunta para ele, e tá tudo bem, tem coisas que ela nem pergunta para mim, né? Então, assim, mas a gente estabeleceu, assim, né, os limites. Tem coisas que ela vem falar para mim, eu falo para ela, filha, mas isso seria bacana se tu conversasse com o teu marido primeiro, né? Ele é teu marido. E eu incentivo ela a dividir as coisas, né? Então, assim, porque a gente também, como mãe, a gente quer saber tudo, mesmo depois que o filho está casado, a gente quer saber, a gente tem curiosidade, né? Então, assim, meu filho teve o primeiro pagamento dele semana passada e ele mandou para nós, acabei de pegar meu primeiro pagamento e tal. E ele já mandou uma foto de quanto tinha dado o pagamento dele. E eu falei, né, eu olhei, eu falei assim, uau, eu nem perguntei, eu não ia perguntar porque eu acho que isso é uma coisa particular, né, é pessoal, é dele. Então, assim, sabe, meninas, não tenham medo de começar a criar pequenos limites com os seus filhos. Entrar no quarto da mamãe, bate na porta, sempre. Mas quando você for entrar no quartinho deles, seja o exemplo. Mamãe pode entrar, mesmo que você sabe que está tudo bem, mas porque o exemplo, né, ele carrega, né, os filhos. Então, meninas, é muito importante isso, ter limites, impor os limites, né? Eu estou querendo começar a ler mais um pedacinho. Vamos lá, vamos ler mais um pedacinho. Deixa eu ver, a Sara falou alguma coisa que acho que foi importante. Sara, deixa eu ver. Exatamente. O outro cuidado que nós temos que ter é a exposição da nossa família nas redes sociais. Nós temos que ter limites, porque às vezes a gente tirou uma foto com o filho lá bem maravilhosa, né? Nossa, perfeita. Mas deu o filho tá lá todo torto. Ah, mas eu tô lindo, o que importa sou eu. Você vai ferir seu filho, porque ele vai dizer, poxa, como a mamãe teve coragem de botar uma foto dessa minha? Isso tudo são limites, né? Limites, porque se eles fazerem ao contrário, como nós vamos nos sentir, né? E eles vão falar assim, mas você não postou uma foto feia minha? Tá tudo bem, então tá tudo certo. Então são tudo coisas que a gente tem que cuidar, né? E a exposição de tudo que a gente tem, que a gente faz. Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente for expor, né? Principalmente, meninas, quando nós sabemos que tem pessoas que têm inveja ao nosso redor. É muito, 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 muito perigoso isso. Porque tem pessoas que sabem que alguém é invejoso, então tu conseguiu algo maravilhoso, aí você faz questão de mostrar, né? Eu vou mostrar, porque agora ela vai ver que eu consegui. A Bíblia fala que o Senhor, ele sonda o nosso coração, né? Então, assim, até nisso a gente tem que ter muito cuidado. Eu, assim, de uns anos para cá, eu tenho limitado muitas coisas que eu tenho postado nas minhas redes sociais, fotos. Eu e meu marido, a gente sempre teve uma vida assim, a gente gosta muito de viajar, gosta muito de
de bater perna mesmo. E eu falei assim, não está sendo bacana isso, né? Porque eu não preciso esconder as coisas que eu faço de ninguém. Também não estou falando para vocês esconderem as coisas, não. Comprou, amém, tá feliz, amém. Deus é bom, Deus é bom. E se as pessoas viram e glorifica Deus pela misericórdia do Senhor que eu consegui por muito trabalho também, aqui ó, muito suor para me conseguir isso. Mas está abençoado e glória a Deus o Senhor nos deu. É assim que a gente tem que responder. E corta o assunto, muda de assunto, porque tem pessoas que gostam de ficar, e aí daquilo ali, ao invés de dar uma alegria nele, já dá uma tristeza, porque, nossa, era o meu sonho ter, mas eu nunca vou ter isso na minha vida. Meu marido nunca vai ter condições de me dar. E acaba que a pessoa consegue virar aquilo ali para deixar você triste. Aí a gente fica, poxa vida, né? Fiquei tão feliz, mas agora eu tenho uma coisa que eu queria muito, mas agora eu tô triste porque a outra nunca vai conseguir, nunca vai ter. Então, assim, são coisas muito sérias, né? Mas vamos lá. Exemplos de limites. Limite é tudo o que possa diferenciá-lo das outras pessoas, mostrando onde você começa e termina. Existem alguns tipos de limites. Primeiro, o limite básico, a pele. Perdão. Primeiro é a pele, a nossa pele, né? O limite básico que define é a sua pele. As pessoas geralmente usam um sentido metafórico. Eu não gostaria de estar na pele dela. É por meio do físico, antes de mais nada, que aos poucos tomamos conhecimento de estarmos separados dos outros. Quando somos bebês, progressivamente aprendemos que somos diferentes do pai e da mãe que nos seguram no colo. O limite da pele mantém o que é bom dentro e o que é ruim fora. A pele protege o sangue, os ossos, mantendo-os juntos internamente. Também mantém os germes fora, protegendo-nos de infecções ao mesmo tempo. A pele tem aberturas que permitem que o bom entre, como o alimento, e o que é ruim saia, eliminando produtos que não podem ser aproveitados. As vítimas de agressão física e abuso sexual, em geral, têm pouca noção de limites. Cedo descobrem que sua propriedade não começou na pele. Os outros podem invadir e fazer o que quiserem, consequentemente, sem dificuldade em estabelecer limites na vida mais tarde. As palavras. Segundo, as palavras. No mundo físico, uma cerca, outro tipo de estrutura normalmente determina um limite. No mundo espiritual, as cercas são invisíveis, contudo, você pode criar uma boa barreira protetora com suas palavras. A palavra mais simples para estabelecer limite é não. Ela permite que os outros saibam que você existe independentemente deles e tem controle sobre si mesmo. Ser claro a respeito do não e do sim é um tema que aparece em várias passagens bíblicas. Mateus 5,37 e Tiago 5,12. Não é uma palavra de oposição. A Bíblia diz que devemos nos opor àqueles a quem amamos, dizendo não. Não está correto se comportar dessa maneira. Não tomarei parte nisso. É um exemplo, né? A palavra não também é importante para estabelecer os limites da agressão. Muitas passagens bíblicas nos motivam a dizer não ao tratamento pecaminoso de outros para conosco. Mateus capítulo 18, versículo de 15 a 20. A Bíblia também nos aconselha a dar aos outros não com tristeza ou por necessidade. 2 Coríntios 9, 7. Aqueles que não possuem limites lutam para dizer não ao controle, à pressão, às exigências e às vezes às necessidades dos outros.
Acreditam que, se disserem não a alguém, isso ameaçará o relacionamento com cada pessoa. Por isso, consentem passivamente, mas com ressentimento. Algumas vezes, alguém o pressiona para fazer algo, outras vezes, você mesmo se sente pressionado, achando que deve fazê-lo. Se você não souber dizer não a esse tipo de pressão, interna ou externa, terá perdido o controle sobre a sua propriedade e não poderá desfrutar do autocontrole. Suas palavras também delimitam sua propriedade para os outros quando você expressa seus sentimentos, intenções ou antipatias. As pessoas acham difícil saber qual é a sua posição quando você não usa palavras para delimitar sua propriedade. Deus faz isso quando diz: gosto disso e não gosto daquilo, ou farei isto e não farei aquilo. As palavras que você emite permitem que os outros saibam onde você se encontra, dando uma delimitação para que você possa ser identificado. A frase "não gosto quando você grita comigo" é uma mensagem clara de como você se comporta em seus relacionamentos e mostra quais são as regras de seu território. Meninas, como isso é importante, né? Às vezes nós temos tantos medos, né, de falar não, não estou a fim de ir, não quero ir, não estou bem, mas, né, muitas das vezes a gente tem medo. Aí você vai para agradar uma pessoa, mas você está se desagradando. E muitas das vezes você não só desagrada você mesmo, como você desagrada seus filhos, desagrada seu marido, né? Às vezes seu marido não quer que você vá, mas são meus pais, eu tenho que ir. Não, você não tem que ir, né? Tem outras formas de ajudar, tem outras formas de fazer, né? Então, assim, é uma das coisas que eu sempre vejo. Quando eu não estava no Brasil, eu sempre procurava ajudar meus pais de uma forma. Só que agora eu estou aqui. Então, assim, a minha família pessoal, meu marido e os meus filhos, hoje eles são prioridades na minha vida. Eu preciso estar com o almoço pronto para quando meu filho chega da escola, eu sei que ele chega cansado, né? Eu preciso estar com o almoço pronto para ele, eu preciso das responsabilidades para ele. Então, por exemplo, se minha mãe precisa de alguma coisa, eu não posso ir lá de carro, pegar ela, levar no lugar. Eu vou falar assim: olha, mamãe, eu não posso ir porque eu tenho essa responsabilidade, já marquei compromisso com meu marido, meu filho vai chegar, precisa estar com o alimento pronto, mas eu posso te ajudar de outra forma. Eu posso mandar um Uber pegar você na sua porta para você ir naquele lugar e a gente tentar, né, tipo, de outra forma. Já chegou algumas vezes, né, que alguém, tipo, nossa, mas não gostar da opção, da única opção que eu tinha. E eu retornava, né? Eu virava a pergunta para eles. Eu falava assim: tá, e se eu não tivesse aqui, o que você ia fazer? A pessoa ia arrumar outra forma, porque você não querer fazer é uma coisa, mas você não puder fazer e arrumar uma alternativa, né, para que aquele problema seja resolvido, é outra coisa. Aí o problema é da pessoa se ela vai querer aceitar ou não a sua alternativa, porque tem pessoas que acham: não, eu quero que você venha, que você faça. Mas se isso vai prejudicar a sua casa, seu marido, seus filhos, eu sou assim, eu sou muito firme nisso, sabe, meninas? Eu primeiro é a minha casa, né, os meus filhos, meu marido, eu procuro atendê-los primeiro, né? Se está tudo certo, aí eu viajo, aí eu faço, aí eu vou. Por quê? Porque a minha família é meu primeiro ministério, né? E eu não posso falar sim para as pessoas e não para as pessoas que, né, que eu mais amo, que estão perto de mim. E isso é uma coisa assim que às vezes é um pouco difícil de fazer, mas se você sempre tem uma alternativa para aquela situação, né, aí é a escolha da pessoa se ela vai querer ou não, né? Meninas, então nós vamos ficar
por aqui hoje, né? Nós estamos lendo sobre os exemplos de limites, né? A pele, as palavras. Aí na quinta-feira a gente vai continuar. Aí tem a verdade, a distância, o tempo, a distância geográfica, a distância emocional, consequências, outras pessoas. Então, assim, esse livro ele é enriquecedor e eu quero assim ler ele bem com calma, como eu falei para vocês, né? Se eu tiver muito rápido, me falem, me avisem, eu vou mais devagar. Se vocês tiverem perguntas, me perguntem, esqueceram uma parte do livro que vocês queriam lembrar, me perguntem. Me chamem ali no grupo, me marquem ou me chamem no privado, porque, meninas, eu acredito que o Senhor está levantando mulheres nesse tempo posicionadas, mas muitas das vezes nós temos o que o Senhor tem falado muito ao meu coração, é que nós temos muitas mulheres cheias da unção, muitas mulheres de jejum, de oração, mulheres que estão transbordando, mas elas não estão sabendo se posicionar. E eu quero estar aqui ajudando vocês, né, lendo isso, lendo esse livro, aprendermos juntos, porque uma mulher cheia do Senhor, cheia do Espírito Santo, na oração, no jejum e posicionada, meninas, nós vamos estar preparadas para vencer tudo aquilo que o Senhor colocar na nossa frente nesses tempos, né, que a gente tem vivido dentro dos nossos lares, ensinar os nossos filhos, sermos esposas, né, corajosas e tementes ao Senhor, e vai ser uma bênção, tá bom? Meninas, vou deixar vocês ir. Um beijão para vocês, eu estou muito animada. Voltem na quinta-feira. O estudo do livro vai ser às terças e às quinta-feira, às 14 horas. Vai ser o nosso Book Club, o clube do livro, tá bom? E se vocês gostaram, falem para as amigas, falem para as meninas. E quanto mais pessoas que tiver para aprender, porque o objetivo, né, do meu coração é espalhar, né, é falar aquilo que foi tão bom para mim, tá bom? Super beijo para vocês, Deus abençoe e até quinta-feira com o livro novamente, tá? Tchau! That you